Eu não sei exatamente como você chegou até esse vídeo, mas eu posso te garantir que o conhecimento que vou compartilhar aqui contigo pode te chocar e mudar a sua vida completamente, te levando a atingir resultados de emagrecimento que você nem imaginava serem possíveis. E eu não estou falando de dietas, programas de exercícios e nem métodos mirabolantes. Muitos voltam para me dizer que esses vídeos foram um divisor de águas em suas vidas. Oi, eu sou Rodrigo Polesso, eu sou fundador do emagrecerdevez.com, o site referência sobre emagrecimento e saúde, e também autor dos dois livros eletrônicos best-seller, Emagrecer de Vez e Hipertrofia Muscular, sendo que ambos já venderam milhares de cópias no Brasil e no mundo. Desde 2010 eu venho quebrando mitos, mostrando as verdades sobre emagrecimento e ajudando as pessoas a emagrecerem de vez, de forma permanente, natural e saudável. E agora chegou a hora de levar tudo isso para um próximo nível. Porém, essa missão é difícil, tendo em vista a quantidade de balelas sobre emagrecimento que é dito por aí a toda hora pela indústria, pela mídia, pelos governos, etc. Porém, essa é uma missão recompensadora demais quando as pessoas voltam para mim e me contam que já tinham tentado absolutamente tudo para emagrecer e nunca conseguiram, e agora pela primeira vez na vida delas, elas estão conseguindo emagrecer de vez e manter o peso de forma permanente, sem sacrifícios, sem contar calorias, sem controlar porções e de forma saudável, prazerosa, se sentindo muito melhor e tudo de forma muito mais fácil que elas poderiam imaginar. Agora você se identifica com esse tipo de coisa? Você, por exemplo, é uma pessoa que já tentou de tudo para emagrecer e até agora não achou nada que fizesse sentido para você e que funcionasse de forma permanente? Nessa série de vídeos gratuitos eu quero te mostrar as estratégias comprovadas, fundamentadas em conhecimento científico para o emagrecimento correto e certeiro, e também te mostrar o caminho para a solução do emagrecimento, de forma que você emagreça de vez, atinja o seu peso ideal e nunca mais precise se preocupar com o peso. Ok? Combinado? Então vamos lá. Eu não sei quanto a você, mas o meu sonho há não muitos anos atrás era o de poder ter um estilo de vida alimentar prazeroso que me permitisse ter meu peso ideal e manter essa boa forma sem esforço, sem efeito sanfona, sem que eu tivesse que ficar pensando em comida o tempo inteiro, controlando porções, calorias, pontos e nem me exercitando como soldado. Simplesmente queria curtir a vida ao máximo com o corpo em forma que eu queria ter. Agora veja, mais de 1.100 estudos científicos internacionais sérios e as melhores e mais brilhantes mentes do mundo já acharam a resposta para isso. Inclusive, durante 99% da história, a humanidade sempre foi mais em forma do que hoje e sem fazer esforço nenhum. Então, qual seria a sacada? Eu quero aqui te mostrar o caminho natural e certeiro para retomar a habilidade do corpo de se manter magro e em forma, para se nutrir e se saciar sem passar fome, para curtir seus dias comendo o que você gosta, na quantidade que você quer, sem se exercitar intensa e continuamente, para você queimar gordura 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e não apenas naquelas poucas horas que você está na academia. Enfim, o caminho para você aproveitar a vida finalmente com o corpo que você quer. Agora, seria isso uma nova dieta? Você pode perguntar com razão, porém eu te digo, absolutamente não. Chega de dietas, é hora de implantar um novo estilo de vida alimentar baseado em fatos e evidências. Agora eu sei o que você pode estar pensando, mas isso parece bom demais para ser verdade. Bom, eu te confesso que acharia a mesma coisa quando eu comecei. Afinal, se existe uma verdade sólida e comprovada por trás do emagrecimento, por que será que todo mundo já não está emagrecendo? Ótima pergunta. A resposta para ela é simples, porém meio triste. A verdade é que a indústria do emagrecimento é gigantesca e movimenta bilhões de reais todos os anos. E o que eles mais querem é que todo mundo continue tentando emagrecer e não conseguindo, para manter a indústria ativa. Aqui estamos falando do mercado de suplementos, remédios para emagrecer, revistas para emagrecer, dietas, produtos, treinos, academias, interesses do governo, etc. Agora, você acha que essa indústria bilionária iria começar a disseminar as verdades por trás do emagrecimento? Eu não sei quanto a você, mas eu duvido muito. Eu acho que esse tempo ainda vai chegar, mas ainda está meio longe. O que eu posso te dizer é que hoje somente uma minoria das pessoas tem acesso às informações verdadeiras, cientificamente comprovadas sobre emagrecimento, e este é o meu papel, a minha missão e a minha luta: nadar contra a maré e ajudar a maior quantidade de pessoas possível a ver a luz do fim do túnel, emagrecer de vez e nunca mais se preocupar com o peso. Ajudar pessoas comuns como eu e você, como a Gabriela e a sua família. Veja a seguir o que ela tem a dizer. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Eu vim dar meu testemunho de como emagrecer de vez ajudou minha vida. Eu cheguei a 10 quilos acima do meu peso ideal. E eu fiquei parecendo um dedão
E minha bochecha ficou super grande e é óbvio que assim, não queria parecer nenhuma modelo, nada, mas também não queria ficar com essa aparência, né? Minha autoestima tá despencada, tava lá no chão. E aí o que acontece? Eu acho que... Acho não, a gente é condicionado a pensar de uma forma, né? Que magro come um pouquinho, come comida de passarinho, coisa integral e folha de alface. E a gente acha que para ser magro tem que abrir mão dos prazeres da vida e você nunca mais vai poder comer uma pizza. E enfim, a gente fica achando que é aquela vida sofrida, então você pende, quando você pensa em emagrecer, você pende para o caminho mais fácil. Foi o que eu fiz. Primeiro eu tomei remédio, até emagreci, mas parei de tomar, voltei a engordar. Fiz um monte de dieta ridícula, que eu emagrecia, mas voltava a engordar. Então, quando eu pensei que eu estava disposta a realmente mudar a minha cabeça, a minha vida, e eu estava pronta para isso e comecei a pensar que não era tão esse passe de mágica que falavam, eu quis fazer uma coisa por mim. Então eu comecei a buscar coisas na internet, mas nada fazia sentido. Até que eu acredito muito nessa frase de quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu estava tão disposta que eu creio que eu atraí isso para mim. E até que eu caí no site do Emagrecer de Vez e eu fiquei louca, assim. Eu acho que eu li em menos de uma semana, menos mesmo, todos os artigos do Rodrigo. Não tinha livro na época e com certeza eu teria comprado o livro vendo a qualidade daquelas informações. Nunca ninguém tinha me explicado de forma tão clara assim o que acontece com o nosso organismo, o processo. Eu tinha raiva de quando falavam que tinha que comer só alface ou só sei lá o que para emagrecer. Por quê, sabe? Eu queria saber o porquê. E eu e minha família, a gente resolveu comer de forma certa. Eu emagreci em 1 mês e meio, olha, só seguindo as dicas do site. Olha que nem foi 100%, porque eu não deixava de comer alguma coisa que eu queria no final de semana. Emagreci 5 quilos, meu marido emagreceu 7 quilos, meu pai emagreceu 6 quilos, minha mãe emagreceu quase 5 quilos também. Tudo nesse tempo de 1 mês e meio. Então, assim, não tem nem que falar que estou muito mais confiante, que estou muito mais feliz, estou muito mais disposta, porque agora eu sei que se eu tiver um deslize, por exemplo, eu sei o que fazer para emagrecer, entendeu? Então eu fico mais tranquila, logo eu não fico estressada, logo eu consigo emagrecer com naturalidade. E a minha dica é, não tenham medo. Não é, antes eu ficava encanada pensando, nossa, mas será que isso funciona para o meu metabolismo? Será que não funciona só para quem está muito obeso? Será que... Ficava cheia de será e não acreditava, mas na verdade o corpo humano funciona assim, então vai funcionar para qualquer pessoa. Você pode estar com 3 quilos empacado que você não consegue, você vai conseguir. Você pode estar com 200 quilos, você vai conseguir, porque o corpo humano funciona assim. A diferença é... A indústria esconde porque ela quer que você continue dependendo dela para ela te vender remédio, te vender shake, te vender tudo quanto é mágica aí. Então, na verdade, funciona porque é para ser assim. E é isso. Espero ter colaborado, né, dando esse testemunho. E é isso. Um abraço para todo mundo. A gente se vê. Até mais. Bacana e inspirador, não é verdade? Não só ela, mas sua família inteira conseguiu resultados incríveis em um tempo muito pequeno. E o melhor, esses resultados vieram para ficar, nada de efeito sanfona, etc. Eles estão emagrecendo de vez. Hoje, eu me mantenho no meu peso ideal há anos, comendo o que eu quero, o que eu gosto, na quantidade que eu quiser, na hora que eu quiser, me exercitando pouco, na verdade, e ainda abusando de vez em quando em quitutes que simplesmente são uma delícia. Resumidamente, eu posso dizer que eu degusto de um estilo de vida alimentar perfeito e o que eu simplesmente sonhava antes. Porém, isso nem sempre foi assim. Em 2009, eu me olhei na frente do espelho e vi aquela pança lá que não me agradou nem um pouco. As minhas calças já não estavam servindo mais. Como que eu poderia ter deixado as coisas chegar naquele ponto? Você talvez saiba como esse sentimento é frustrante e ruim, não é? Eu decidi tomar uma atitude urgente a respeito daquilo e procurar meios para emagrecer. Eu fiz o que todo mundo faria, eu fui procurar na TV, na internet, em livros e revistas, métodos e dietas para emagrecer, perder aquela barriga e voltar a ter o corpo que eu queria. Eu li muita coisa e decidi a começar a aplicar um método que eu achei que fazia bastante sentido.
Eu me tornei um expert em calcular calorias. Eu comprei uma balança de cozinha e comecei a pesar todo e qualquer alimento que eu colocava no prato para que eu pudesse comer exatamente a quantidade de calorias que eu deveria. Eu tinha calculado a quantidade de calorias que meu corpo gastava para se manter no peso e também a quantidade de calorias que eu precisava comer se quisesse perder peso. Aí começou. Eu cortei as gorduras, cortei doces e comecei a comer mais legumes, verduras e proteínas magras. Comecei a comer de 3 em 3 horas e a me exercitar bem mais do que eu estava acostumado. Tudo que eles dizem por aí que funciona. Eu passava os meus dias passando vontade de comer coisas que eu gostava e sempre com aquela sensação de fome durante o dia inteiro. Chegava nas refeições, eu tinha que comer exatamente a quantidade calculada. Resultado disso é que eu perdi peso sim, perdi alguns quilos e fiquei todo feliz que apesar daquele extremo sacrifício e sofrimento, eu tinha perdido alguns quilos. Porém, a alegria durou pouco quando eu continuei aplicando a dieta e métodos e vi que eu simplesmente parei de perder peso. Não importava quanto mais eu me exercitava ou quanto menos eu comia. Eu simplesmente parei de perder peso e comecei a ganhar peso de volta. Aí eu, frustrado, comecei a pensar: será mesmo que para eu poder emagrecer de vez e manter meu peso ideal, o peso que eu quero, eu vou ter que passar minha vida inteira controlando o que eu como, medindo quantidades, controlando calorias e comendo coisas que eu sinceramente não gosto? Se for pensar assim, eu prefiro ser gordo do que desperdiçar minha vida sendo infeliz. Nesse ponto que eu estava no fundo do poço, algo me deu uma ideia e mostrou uma luz no fim do túnel. Eu pensei, bom, se essas dietas, dicas e métodos que estão disponíveis por aí funcionassem de fato, a maioria das pessoas já teria emagrecido e não teríamos um aumento anual de número de obesos. Então eu tenho que fazer algo diferente. Aí eu comecei a fazer algo que eu sei que a maioria não fazia. Eu viajei para os Estados Unidos para estudar e comecei a ler artigos científicos direto na fonte, em inglês e tudo mais. Eu estava em uma missão, encontrar o que o mundo realmente sabia sobre nutrição e emagrecimento. As verdades por trás das balelas. Depois dos Estados Unidos, eu me mudei para a Alemanha por 1 ano. Eu continuei os estudos lá e hoje eu moro na Noruega por 2 anos, sempre me aprofundando mais e mais, de forma que eu possa passar esses conhecimentos poderosos adiante de forma clara e simples. Eu comecei a separar a ciência verdadeira e crua daquela ciência encomendada pela indústria. Eu comecei a descobrir os verdadeiros nomes, os médicos, cientistas e praticantes que estavam na ponta do conhecimento. Eu entrevistei médicos e profissionais de gabarito, tanto nacionais como internacionais. Eu comecei a ler artigos científicos como um louco, comecei a ler os melhores livros do mundo no assunto, eu passei meses e meses estudando intensamente, tudo isso até que eu comecei a ficar de boca aberta com o que eu fui descobrindo. O que eu fui descobrindo era totalmente diferente do que eu tinha visto antes. Aí, obviamente, eu comecei a aplicar esses conhecimentos e técnicas em mim mesmo. E aí foi que eu fiquei mais de boca aberta ainda, ao ver o meu peso caindo naturalmente, dia após dia, sem efeito platô, e me sentindo feliz, satisfeito, com mais energia durante o dia e realizado. Eu mal podia acreditar que ninguém mais disseminava esse tipo de conhecimento. Eu comecei a compartilhar algumas técnicas com amigos e pessoas da minha família. Eles também começaram a ter resultados incríveis. O meu pai, por exemplo, aplicando somente algumas das técnicas, relaxando em outras e nem se exercitando, queimou 6 quilos em apenas 1 mês. Amigos meus começaram a emagrecer e me contar o resultado e aí nesse ponto eu pensei, agora eu tenho uma missão, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para disseminar esse conhecimento e passar tudo isso à frente. Agora, deixa-me te mostrar mais sobre o caminho certeiro para emagrecer de vez, tudo bem? Olha, eu acho que você vai concordar comigo sobre isso. Nunca na história tivemos tantos métodos, exercícios, dietas e técnicas para se perder peso, porém como podemos ao mesmo tempo ter atingido os maiores números de obesidade, diabetes e problemas relacionados da história? Contar calorias, fazer dieta, se exercitar como loucos, comer menos do que se gasta? Há não muito tempo atrás, a humanidade nem mesmo sabia o conceito de caloria e ainda éramos muito mais em forma e saudáveis do que hoje. Veja, o corpo tem uma habilidade natural incrível de se manter saudável e no peso correto. O que nós fazemos hoje é intoxicá-lo e interromper todos esses mecanismos naturais, fazendo o que vendem para nós por aí como sendo saudável. Nós precisamos retomar essa habilidade natural do corpo de emagrecer de vez e se manter no peso ideal. Veja, imagine que o nosso corpo seja essa pia aqui. Você tem a torneira em cima e a tubulação embaixo para dar vazão à água. Quanto mais água sai da torneira e entra na pia, mais água irá sair pela tubulação, certo? Se entra muita água, sai muita água. Se entra menos água, sai menos água na tubulação. Simples.
Nosso corpo é assim. Nosso corpo tem a capacidade natural de se autorregular para gastar mais energia ou menos energia, de acordo com a quantidade que comemos, para que possamos manter o nosso peso ideal, o nosso peso saudável. Esse é o funcionamento normal. Se comermos mais do que precisamos, nosso corpo ajusta o metabolismo para que gastemos mais também. A mesma coisa funciona se comermos menos. O metabolismo se autorregula para gastar menos. Lembra daquelas pessoas que comem como um passarinho, se exercitam que nem loucos na academia e ainda assim não perdem 1 grama sequer? Pois é. É esse maravilhoso mecanismo do corpo humano que fez com que a humanidade evoluísse até aqui, ainda tendo em vista que o ser humano era muito mais em forma antigamente do que hoje. Nunca na história da humanidade a população foi tão gorda e doente por motivos relacionados. É óbvio que algo de muito errado está acontecendo e a ciência não deixa dúvida. Agora, um exemplo para elucidar esse mecanismo de autorregulagem que estamos falando e para exemplificar essa analogia que eu estou fazendo com a pia é o teste que esse jovem britânico resolveu fazer. Ele decidiu comer 5.800 calorias por dia, que é bem mais do que ele precisa na realidade. Ou seja, ele resolveu se forçar a comer demais. Porém, ele fez 2 testes, cada um durando 21 dias. Nos primeiros 21 dias, ele comeu 5.800 calorias por dia de alimentos corretos, alimentos deliciosos e que são naturais ao ser humano, sendo que muitos desses alimentos não são nem divulgados como saudáveis pela mídia e indústria do emagrecimento, pura sacanagem. Porém, são alimentos extremamente saudáveis, nutritivos, saborosos e que se encontram em todo e qualquer supermercado. Resultado foi que ele ganhou somente 1,3 quilos e ainda diminuiu em 3 centímetros a circunferência abdominal. Agora, no segundo teste, 21 dias, ele comeu as mesmas 5.800 calorias por dia, porém de outros alimentos, incluindo até mesmo alimentos que são ditos serem saudáveis por aí, como iogurte zero gordura, sanduíche natural, etc. Resultado disso é que ele agora engordou 7,1 quilos e teve a sua medida abdominal aumentada em mais de 9 centímetros. Isso demonstra claramente o esquema da pia que eu comentei antes. Quando a tubulação está desobstruída, não importa muito a quantidade de água que entra na pia, pois ela vai dar vazão normal. Esse é o funcionamento normal da pia e também do corpo humano, conforme aconteceu no segundo teste, quando o jovem comeu demais, porém dos alimentos corretos. O corpo dele se autorregulou para praticamente manter o peso. A grande sacada, ao contrário do que todos dizem por aí, não está na quantidade que comemos, mas sim na qualidade do que comemos. Não importa muito quanto comemos, mas sim o que comemos. Agora, se você pensa que isso significa comer folhas e alimentos sem gosto, você está completamente enganado. Uma alimentação verdadeiramente correta, de acordo com o que a ciência comprova, é extremamente deliciosa. E você vai dar pulos de alegria quando eu te contar mais do que eu estou falando. Agora, você pode estar se perguntando, por que então que todo mundo não está magro e desfrutando de uma vida em forma? Simplesmente porque os nossos hábitos e as falsas ideias divulgadas por aí estão fazendo com que nós deixemos a tubulação da nossa pia obstruída. Nós colocamos obstáculos para impedir a vazão de água, ou seja, a queima de gordura. Exemplo disso é o segundo teste que o jovem fez, onde ele comeu a mesma quantidade de calorias que o primeiro teste, porém de alimentos diferentes, e ganhou 7 vezes mais peso e mais de 10 vezes mais centímetros de barriga. Hoje, é triste ver as pessoas tendo atitude e fazendo um esforço incrível para emagrecer, porém usando métodos tradicionais. Mesmo comendo tão pouco e se exercitando muito, elas simplesmente se frustram e não conseguem perder o peso que querem de forma permanente. Isso acontece pela irresponsabilidade daqueles que passam métodos infundados para essas pessoas, métodos que não respeitam o funcionamento do corpo e a melhor ciência disponível. Não adianta nada se comer menos das mesmas coisas que favorecem o ganho de gordura. Assim, não importa quanta água sai da torneira, somente uma pequena quantidade de água está conseguindo passar pela tubulação. Se abrirmos a torneira demais, nossa pia irá transbordar e é isso que está acontecendo com a população. Nós estamos rodeados de mitos sobre emagrecimento que vem engordando e adoecendo a população há décadas. Tudo está chegando em um ponto tão alarmante que está ficando difícil de se ignorar. Um dos maiores mitos vigentes, por exemplo, ainda disseminado abertamente por aí, é a questão das gorduras naturais. Veja, por exemplo, o que a ciência moderna e séria tem a dizer sobre isso nas palavras do Dr. Fredrik Nystrom, que é da Suécia. Dietas baixas em gordura têm sido recomendadas para a população por 30 anos e agora acontece que elas estão completamente erradas. Não existe correlação comprovada nenhuma entre gorduras saturadas e doenças cardiovasculares.
Esse é somente um exemplo, só um dos grandes mitos. Agora, quando você ouvir na televisão comerciais e programas dizendo que devemos cortar as gorduras para emagrecer e ter saúde, você já sabe que são sugestões infundadas e danosas. As gorduras naturais são essenciais ao corpo e provêm grande sensação de saciedade. E agora, se soubéssemos exatamente o que fazer para desobstruir nossa pia, ou seja, reativar nossos mecanismos de queima de gordura no corpo, de forma que a água comece a passar novamente e o nível da pia se regularize, ou seja, que você vá em direção ao peso ideal e se mantenha lá. E se pudéssemos começar a aplicar os conhecimentos verdadeiros e comprovados pela melhor e mais moderna ciência do mundo, para que nosso corpo possa retomar a habilidade natural que ele tem de queimar gordura continuamente, emagrecer de vez e se manter no peso ideal? Imagine que você possa começar mudando somente um hábito por semana e começar a ver seu peso caindo, suas medidas diminuindo, sua autoestima subindo e a sua energia e disposição aumentando. Isso não é promessa, isso é realidade. Provas vivas disso sou eu mesmo e outras milhares de pessoas que já estão aplicando as verdades comprovadas sobre o emagrecimento. Bom, esse vídeo já está ficando longo demais, então no próximo vídeo eu vou falar para você exatamente sobre isso. Eu vou te mostrar exatamente o que você pode fazer para começar rápido a retomar o funcionamento normal do seu corpo, emagrecer de vez por todas e curtir uma vida com o seu corpo em forma, comendo o que você gosta, na quantidade que você quiser, sem contar calorias, sem fazer dietas e sem sofrimento, ok? Agora, é muito importante saber o que você pensa sobre tudo isso. E se você está interessado em ver o segundo vídeo, utilize aqui a área de comentários abaixo e me dê um retorno. Me conte se o que você está vendo aqui te interessa. Compartilhe comigo a sua maior dificuldade em emagrecer e sinta-se à vontade para fazer perguntas, ok? Eu irei ler todos os comentários e responder pessoalmente a maior quantidade possível deles. Então eu fico por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Fique de olho no seu e-mail, ok? Enquanto isso, eu deixo você com mais 2 testemunhos de pessoas que estão mudando a vida para que isso também possa te inspirar, tudo bem? Deixe seus comentários abaixo e até mais. Eu sou cabeleireira e maquiadora há 13 anos e sempre trabalhando com saltos altos, uma carga horária pesada, uma vida muito sedentária. E bebia muito também, participava de muitas confraternizações e fui virando um verdadeiro pão doce, né? Fui perdendo a minha boa forma, sofrendo com o efeito sanfona, emagrece, engorda, até que eu resolvi então praticar atividade física com a chegada dos 30 anos de idade. Porque eu sentia muitas dores de coluna, na lombar, dores na escápula, eu troquei colchão e nada adiantou. Então eu resolvi me mexer. Só que eu não tinha uma boa alimentação, então por mais que eu me dedicasse à atividade física, que eu sempre dava um jeitinho de burlar, arrumava algumas desculpas para não praticar, eu acabava não tendo o efeito desejado, né? Eu não conseguia atingir a minha boa forma. Estava eu um dia assistindo o programa da Globo na Moral, do Pedro Bial, e ele levou uma garota fitness São Paulo que em um pouco mais de um ano tinha mudado o corpo dela. Eu gostei, fui pra frente do espelho, que é isso, e fiquei muito chateada com a imagem que eu via e eu me conscientizei de que eu não tinha mais controle sobre o meu próprio corpo. Fiquei arrasada, porque eu não colocava biquíni, né? E eu sou muito detalhista e as roupas não estavam ficando bem mais em mim. E aí eu decidi realmente mudar de vida quando eu encontrei o Emagrecer de Vez, que foi o site que salvou a minha vida, que mudou a minha história. Te agradeço, Rodrigo, por dividir com todos nós os seus conhecimentos, na sua simplicidade, na sua simpatia, que a cada dia conquista mais e mais seguidores e transforma tantas vidas. Em 2 meses e meio eu perdi 9 quilos e hoje eu tenho um trabalho de musculação de 1 ano, muito sério, não falto mais, tenho muita disposição, tenho uma vida feliz, ajudo as pessoas também e agora faz exatamente 1 ano e 1 mês que eu tô nessa vida, vai emagrecer de vez, estou muito feliz, os meus resultados são maravilhosos, eu só tenho a agradecer. E o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão ingressando agora no site, que estão conhecendo agora tudo isso, mergulhem de cabeça, vale a pena demais, é conhecimento para a vida toda. Gente, valeu! Força, foco e fé!
Olá, meus caros amigos do Emagrecer de Vez, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Carvalho e hoje eu vim dar o meu testemunho de bons resultados aparecendo. Posso dizer que desde criança sempre fui um cara gordinho, já passei por muitas dietas que não tiveram efeito nenhum a longo prazo, né? Essas que você emagrece, passa algumas semanas ou meses e você engorda de novo, né? E eu desde criança reparava, né, que tinha algo errado, pensava assim, mas criança não tem muita noção dessas coisas. Hoje em dia, né, por ter conhecido o site, eu já vejo o diferencial, o conteúdo, a questão do saber andar e saber onde está pisando, não é? Você ir a fundo no conhecimento, que é a chave do sucesso para tudo que a gente busca na nossa vida. Seguinte, eu me senti no fundo do poço há 5 meses atrás. Eu estava pesando 104 quilos devido a muitos fatores aí da vida. Eu não sei nem dizer ao certo, né? Mas isso acontece, né? Tem gente que tem tendência a se alimentar mal e tudo mais. Nessa época eu já acompanhava o site. Porém, quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu decidi que eu precisava mudar. E nisso, fui estudando o site, fui fazendo muitas perguntas, né? Coitado do pessoal, teve que me responder muita coisa. Aí eu meti a cara mesmo, entrei de cabeça, comprei o livro eletrônico e assim, tive uma visão muito boa. O que eu estudava pelo site era bom, mas pelo livro eletrônico os métodos eram espetaculares, são espetaculares, né? E nisso foi só sucesso. Eu estava com 104 quilos, hoje, 6 meses depois, eu estou pesando uns 88 em média. Uma evolução muito boa, né? Eu estou chegando no ponto que eu quero, em breve chegarei, tenho certeza disso. Isso tudo tem mudado muito bem a minha vida, me sinto um cara, nossa, muito disposto, confiante demais e estou assim, feliz pelos resultados que estão aparecendo muito e está muito legal. Recomendo para todo mundo ir buscar conhecimento de verdade com esse pessoal, esse site que é maravilhoso, e comprar o livro também, né? Porque é um método que já resume tudo, já te poupa muito tempo de ficar estudando coisas. E você tem um método ali, né? Não tem nada melhor do que isso. Então, a dica que eu queria dar é essa: mantenha-se firme e posso dizer que comece hoje. Comece a fazer hoje aquilo que você quer, busque pelos seus resultados, faça um pouco mais. Todo mundo, todo ser humano tem essa capacidade de fazer um pouco mais e a cada pouquinho desse a gente chega lá. Beleza? Obrigadão, galera. Um abraço para todos.